Não tinha a mínima possibilidade do Dom Pedro I levar o Dom Pedro II. Isso era impossível. Vocês terem uma noção, o Dom Pedro II na época tinha 5 anos e 4 meses. Quando o pessoal recebe a notícia que o Dom Pedro I abdicou, a primeira coisa que eles fazem é sair correndo, pegar aquela criança de 5 anos, assustada com tiros de canhão, comemoração na rua e fazer a aclamação como o imperador. Porque existia uma sede dessa elite política que participou em grande medida do processo da independência em ter um governante legitimamente brasileiro ocupando o trono. Se o Dom Pedro I levasse o Dom Pedro II, isso ia ser quase uma declaração de guerra, isso ia ser um golpe contra os políticos brasileiros gigantesco, porque afinal de contas, o Dom Pedro II, segundo a Constituição, seria o governante legítimo, e outra coisa, o Dom Pedro II seria o primeiro governante brasileiro que o Brasil tinha desde a sua independência. Então, para muitos, aquilo era a consolidação de um grande projeto de soberania nacional que não teve como agente só o Dom Pedro I. Vários políticos brasileiros participaram da independência. Então, eles jamais deixariam o Dom Pedro II sair. E, assim, isso é um negócio impensável da parte deles. E da parte do Dom Pedro I não faria sentido também. Porque a dinastia, né, quando a gente está falando de uma família monarca, a gente não está falando de uma família comum como a minha e a sua. A gente está falando de relações políticas. Então, casamento, relação de pai e filho, tudo é relação política. O que o Dom Pedro I queria também era fazer a manutenção da dinastia no poder, assim como o Dom João fez, fazendo o Dom Pedro I ficar no Brasil. Então, quando ele deixa o Dom Pedro II, ele garante que os Braganças continuarão no poder no Brasil. Então, assim, essa ideia que o Dom Pedro I abandonou o Dom Pedro II ignora todo o contexto da época, ignora aquela relação da época, e é uma loucura. É claro que humanamente os dois sentiram, né? O Dom Pedro II por ser uma criança, o Dom Pedro I por se afastar do filho, mas uma relação monárquica, uma dinastia, uma monarquia, a gente está falando da política muitas vezes acima das relações familiares.